Olá, tudo bem? Tudo certo? Eu me chamo Celi, sou criadora do e-book 5 Passos para uma Sala de Aula Mais Saudável e estou aqui para compartilhar contigo, para te explicar por que esse e-book pode de fato ajudar na tua sala de aula, na tua rotina, no teu cotidiano, né, com os teus pequenos aí de séries iniciais. Para falar um pouco desse book, eu vou contar rapidamente um pouco da minha trajetória, que se mistura com a história de como eu cheguei, né, nesse projeto, nessa construção de material. Eu iniciei o magistério com 14 aninhos, talvez algumas de vocês vão se identificar, né, quem é das antigas aí. Lá no início dos anos 2000, mais ou menos, sim, eu iniciei o magistério com 2000, ano 2000, hoje estou com 38 anos. No boom da época do construtivismo, né? No boom da época do construtivismo, que a gente tinha aí as aulas, fomos preparadas para fazer aulas dinâmicas, fomos preparadas para fazer aulas criativas, aulas que respeitavam o tempo dos alunos, que ouviam os alunos. Eu passei os livros do Paulo Freire à mão, né? Escritos à mão, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, que era um livro que me encantava, amava. Fiz magistério numa cidadezinha chamada São Cepé, no interior do Rio Grande do Sul, próxima ao UFSM, a Universidade de Santa Maria. Então tinha muita influência da universidade para a gente realmente ter essa formação mais reflexiva e empoderada, e saímos, né, no magistério prontos para renovar, fazer uma revolução aí na sala de aula, chegáramos com tudo. E na época que eu fiz o magistério, eu morava com duas professoras. Uma delas era uma senhora, né, uma senhora aposentada já, uma professora aposentada, foi a primeira professora da minha avó, inclusive, eram amigas da família. E é muito louco essa questão geracional, né? A gente que é professora hoje, que vê os nossos alunos sendo pais aí, a gente sabe que a geração realmente passa muito rápido, né? E a filha dela que estava atuando na época como professora, como diretora, e toda vez que eu chegava em casa muito empolgada com as coisas que eu fazia, que eu vivia na escola como estudante do magistério, elas acabavam, né, largando a sentença. Na sala de aula é um pouco diferente. Te prepara porque na sala de aula é um pouco diferente, né? E eu, óbvio, construí em mim aquela ilusão de que eu ia chegar em sala de aula e que o diferente ia ser para melhor, né? Que a diferença eu ia fazer a diferença, que as coisas iam ser diferentes de fato para melhor. Não deu outra, né? No estágio do magistério, eu fui fazendo uma escola que eu já havia estudado, tudo mais. E o primeiro grande desafio de cara foi a questão do conteúdo, que por mais que o magistério tenha me preparado com as didáticas, com as dinâmicas, eu não estava preparado para o conteúdo em si. E isso eu acho que também é do micro para o macro, né? Eu tô relatando um fato que aconteceu comigo, mas que é algo que retrata um contexto brasileiro. Em critério de conteúdo, de estudo, de saber como falar de um assunto, de um modo geral, nós não estamos bem preparados, né? Poder estudar geografia, poder estudar história, por mais que a gente, óbvio, eu ainda era muito jovem, ainda era uma menina nova, hoje o magistério já começa, né, já não é tão assim, né, mas enfim, não posso falar exatamente como está, mas a questão do que conteúdo foi o principal, assim, eu lembro que eu escolhi uma turma de quinta série na época, que é o 4º ano de hoje, e esse foi o primeiro grande desafio, né, essa insegurança. Então todas aquelas ideias de dinâmicas que eu faria para ensinar um conteúdo acabaram meio que sendo substituídas pelo tradicional, pelo quadro negro, pelo livro, onde eu tinha segurança, as respostas estavam prontas. Então, aí está uma grande questão, por que o professor não inova, né? Os professores muitas vezes chegando, às vezes eles não estão seguros de fato com relação ao conteúdo ou sobre a avaliação de um aluno, tá? Os níveis de aprendizagem, tudo isso também é algo que a gente pode, talvez, né, refletir aí sobre a formação de professores. E a outra grande questão foi, com certeza, a questão de convivência, de relacionamento, os conflitos em sala de aula. Isso foi algo que realmente me tomou e eu não tinha nenhuma preparação, né? Uma jovem, quando terminei o magistério, já tinha uns 17 anos, mais ou menos, e foi o que me assustou. Não quero mais sala de aula, né? Uma frase que muitas dizem e muitas de fato não voltam mais sala de aula. Então, esse medo de sala de aula não é algo novo, né? Por mais que a gente possa dizer que agora aumentou essa quantidade de pessoas que não querem mais ser professora, mas não é algo novo. Já acontecia também naquela época e talvez acontecia
há mais tempo também. Bom, fui trabalhar no comércio, mudei, fui morar aí próxima à região metropolitana, ainda cidades pequenas, mas já diferente. E sempre com aquela vontade de voltar, porque algo em mim era mais forte, especialmente a palavra criatividade. Eu acho que a questão criatividade é que mais me pegava, com a vontade de voltar a ser professora. Eu queria atuar com algo que fosse criativo, que fosse dinâmico. Esse era meu perfil, né? Cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem o seu estilo, tem o porquê gosta de estar em sala de aula. Eu gostava de estar com as crianças, gostava de estar com os alunos, mas também gostava da possibilidade de fazer coisas, de todo dia poder criar uma aula diferente, todo dia poder ter essa autonomia, né? De conduzir um processo. Isso é muito prazeroso, muito gostoso, eu ainda acho isso muito bom. Embora o planejamento muitas vezes não dá espaço pra gente, né, pensar e ser tão criativa, só quando realmente a gente ganha uma segurança que a gente começa a usar um pouco mais. Bom, passei num concurso público com 19 aninhos e desde então vivi, desde o início desse concurso aí, acho que lá no 2006, mais ou menos, vivi um processo aí por quase 20 anos, né, de uma inquietação muito grande com essa cimentinha, né, de aulas dinâmicas, verdadeiras, de ser uma professora referência, de poder fazer a diferença de uma forma humana, de escutar os alunos, de ter possibilidade de escutar os alunos, que não acontecia em sala de aula, não acontecia. As aulas, na grande maioria do tempo, acabavam sendo ou bem tradicionais, seguindo algo que já estava pronto para me dar segurança, ou muitas vezes sim me alterava, né? Ia fazer algo mais dinâmico, me alterava, me irritava, gritei muito em sala de aula, não tinha um perfil tranquilo e saía acabada, e saía de lá frustrada. E sim, são muitos atenuantes, a gente pode aí verificar o contexto das famílias, o contexto das crianças, as irresponsabilidades, os desafios, tem muita demanda sim, tem muitas questões que não estão no nosso controle, que não nos demandam, né, ter como resolver, mas eu sabia que a minha parte, o que eu podia de fato modificar, eu não estava conseguindo. Eu não estava conseguindo muitas vezes ser referência da minha turma, né, ser a gestora. E com o tempo eu comecei a procurar opções fora do âmbito escolar. Então fiz cursos, né? Me formei em pedagogia, fiz especialização em neuropsicopedagogia. Tudo isso me deu um aparato para avaliar o aluno, me dava muitas condições para avaliar os alunos, mas não me nutriam de estratégias para meu processo, para eu me construir como autoridade, como referência na sala de aula. Eu fui encontrar essas possibilidades de crescimento em opções que a gente diz alternativas. Então, foi fazendo yoga, foi fazendo teatro, foi fazendo indo a opção de escolas alternativas de fato, como a Cidade Escola Educadora AINE, né, onde eu vivenciei práticas de fala e escuta com objeto da fala, com conversação mais efetiva, comunicação não violenta, né, que também não é institucionalizada. Então, todas as estratégias que eu vivi me possibilitaram, sim, chegar na utopia. Dos meus últimos anos de trabalho, eu consegui ter uma rotina que me dava segurança, uma segurança efetiva para eu conduzir as minhas aulas de uma forma tranquila, de uma forma mais justa, de uma forma mais lúcida, sem tanta somatização, sem tanto grito, na verdade sem grito, né? Que não faz bem para ninguém, nem para os alunos, nem para mim, sem alterações, respeitando o meu próprio corpo, né? Nos espaços aí, por exemplo, de quando eu estava na questão hormonal, com TPM, podendo respeitar também o meu organismo. E tudo isso eu proponho nessas páginas do e-book, que compartilho com vocês por um preço ilusório, porque eu mantive o preço de lançamento, então não é visando nenhum grande lucro, mas que possa contribuir para alguém, para alguma colega que, assim como eu, viveu ou vive, né, esse processo de querer ser melhor para si, para os seus alunos em sala de aula.
então que uma sala de aula saudável é possível. Nunca é tarde para começar, estamos no meio do ano, fica à vontade, porque ele está todo à sua disposição.